Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2023, celebramos São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, que agora já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz: bem-aventurados os pobres. Mas compreendamos, amados irmãos, Jesus não está falando, de uma pobreza material em si. Compreendamos. O pobre, vejam, não tem nada e precisa de tudo. Vejam, o pobre não tem nada e precisa de tudo. Mas o rico já tem tudo e ele não precisa de nada. Ou seja, ele basta a si mesmo. Então ele não está preocupado com ninguém. Ele já se basta a si mesmo. E assim, amados irmãos, vamos compreender um pouco mais. O pobre precisa de tudo. Ou seja, ele precisa amar, ele precisa perdoar, ele precisa pedir perdão. Vejam, porque o pobre precisa de tudo. Vejam, vou repetir, precisa amar, precisa perdoar, precisa pedir perdão. Ao contrário daquele que pensa que é rico, que não precisa de nada. Vejam, ele não precisa de nada nem de ninguém. Não precisa amar, não precisa perdoar, nem pedir perdão. Ou seja, é aquela pessoa que acha que não precisa nem de Deus. E assim, amados, recordemos uma frase que a gente repete muitas vezes. A pior das pobrezas é a pobreza de espírito. Então, o que Jesus está falando aqui não é uma pobreza material, mas a pobreza de espírito. E assim, amados irmãos, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres, ele está dizendo os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Vejam, não é o pobre de espírito, que acha que é rico e não precisa de nada, mas do pobre em espírito. E deste é, como Jesus diz, e dele é o reino de Deus. E assim, amados irmãos, o pobre de espírito, mesmo tendo bens materiais, ele continua sendo pobre, pois é incapaz de desejar o bem a qualquer pessoa. Vejam, a pessoa que é pobre de espírito, ele não deseja o bem a ninguém. Então, mesmo tendo bens materiais, ele continua sendo pobre, pois sua única ocupação é desejar o mal aos outros. Por isso, não tem tempo para desejar o próprio bem devido à sua pobreza de espírito. Já, amados irmãos, lembremos, a sua pobreza de espírito é a sua ruína, é a sua desgraça. Mas o pobre em espírito, pelo contrário, mesmo que não possua bens materiais, ele é rico, pois a sua única ocupação, amados irmãos, é o seu bem. Vejam, lembra? Ele deseja o bem aos outros. Por quê?
porque ele sabe desejar o bem a si mesmo. E assim, amados irmãos e irmãs, o pobre em espírito, né, tudo que colocar na mão dele, porque mesmo que ele tenha pouco, ele se torna muito. Lembra aquilo que a gente fala às vezes naquele ditado, né? O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. E assim é o pobre em espírito. Tudo que coloca nas suas mãos, ele se transforma em muito, porque ele é uma bênção, ou seja, ele é aquela pessoa que precisa amar, que precisa perdoar, que precisa fazer o bem, ou seja, tudo nas mãos do pobre em espírito se multiplica, porque tudo que coloca na mão dele, amados irmãos, é com Deus. E como já falou, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus sempre será nada. E assim, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.